Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Mônica Xavier, sou narradora de histórias e amo contar, cantar e brincar. E me convidaram para que eu viesse aqui e contasse uma história para vocês. Mas antes de contar, eu tenho uma brincadeira para fazer. Eu faço daqui e vocês me respondem daí. E a brincadeira é muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Eu vou perguntar a vocês que bichos que voam e que bichos não voam. Muito fácil, não é? Então, se eu perguntar assim, sapo voa? Vocês vão dizer não. E se eu perguntar assim, e pato voa? Claro que vocês vão me dizer sim. E para começar a brincadeira, a gente começa batendo as duas mãos assim nas pernas. E eu começo. Vou começar, vamos lá. Eu vou perguntar, vocês vão responder. Que bicho sabe voar? E voam assim, mais alto assim. Voa alto, voam mais. Nas pernas. Preste atenção. Sapo voa, não. Pato voa, sim. Jacaré voa, não. Pombo voa, sim. E cobra o que é que faz? Elas se arrastam. Muito bem, amei vocês fazerem esse trabalho comigo. E já sei que todo mundo tira de letra e sabe que bichos voam e que bichos não voam. E por falar em bichos, não é que eu trouxe uma história para vocês que também vai falar de bicho? E para chamar a história, vocês vão escutar um canto assim. Passarinho voou, 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 voou. Passarinho voou e no meu coração pousou. E a que fez o seu ninho para eu poder contar. E essa história bonita foi meu passarinho que mandou contar. E se ele manda, eu obedeço. Tiago era um menino que amava brincar na casa de seu Roberto, o avô de Bento, seu amigo. E naquela tarde, todos os meninos jogavam bola. E seu Roberto, ele tirava a foto do seu jardim. Quando de repente ele olhou e viu que lá no galho da goiabeira tinha acabado de pousar um pássaro colorido. Era o pintor verdadeiro. Seu Roberto até pediu para que todos fizessem silêncio, porque ele estava fotografando. E quando ele olhou, ele viu que o pássaro estava comendo uma deliciosa goiaba e picando as sementes. Seu Roberto então preparou a máquina para tirar a foto. Foi quando o Tiago fez um movimento e seu Roberto fez assim para que ele ficasse quieto. Mas quando ele bateu a foto, o pássaro voou para bem longe. E foi aí que seu Roberto falou para os meninos que um dia anterior tinha vindo 2 pássaros. E foi exatamente nesse momento que Bento perguntou para o avô: ô vovô, será que o pássaro morreu? Seu Roberto respondeu para o Bento que não, que talvez ele estivesse voado ou talvez ele estivesse preso em alguma gaiola. E ele disse mais. E por falar em pássaro, gaiola, eu tenho uma história bem interessante para contar para vocês. E acho que vocês vão gostar mesmo. Foi então que ele foi lá dentro e foi buscar o livro. E os meninos, aguardando o retorno do seu Roberto, a bola já estava aqui atada lá no tronco da goiabeira.
e todos eles ficaram quietos, só esperando o seu Roberto chegar. Quando o seu Roberto chegou, ele pegou o livro e começou a história mais ou menos assim. Era uma vez um lugar muito especial, chamado Canelas. Nesse lugar, os animais viviam felizes. Mas teve um dia que a dona Andorinha, vindo das suas longas viagens, cantou uma notícia não muito agradável. A pedra do suspiro está morrendo. A pedra do suspiro está morrendo. Todos os bichos ali ficaram preocupados e quiseram saber, mas como assim ela está doente? Bom, eu não sei explicar direito. Eu só sei que o lugar está exatamente como se fosse um deserto. O martelo, macaco prego, pulou logo e foi perguntar. E aí, dona Andorinha, mas o que aconteceu para ela estar morrendo? Bom, macaco, é o seguinte, é que lá não existe mais ninguém morando. E todas as árvores estão sem voz. Foi um rebuliço naquele dia. E já estava entardecendo, quando todos se reuniram e resolveram procurar ideias ou sugestões de como salvar a pedra do suspiro. Foram para lá, ideias para cá, e se formou um silêncio. Foi nesse momento que a dona Capivara pulou e disse: as ideias estão realmente maravilhosas, mas eu quero saber mesmo quem vai fazer isso. Novamente, o silêncio se manteve. E quando o sol já ia nascendo, o Bem-te-vi cantou assim: Bem-te-vi, bem-te-vi, vamos semear sementes diferentes na pedra do suspiro. Todo mundo achou aquela ideia maravilhosa. E aí, a dona Capivara novamente pulou adiante e disse: tá muito boa essa sua ideia sim, mas eu quero saber quem é que vai fazer. Gente, o silêncio parou no ar. Era que ninguém, sabe? Ninguém queria se expor, ninguém queria ir fazer. Foi então que a dona Andorinha foi logo se explicando. Bem, se eu não estivesse tão cansada das minhas viagens, quem sabe eu iria. E a cobra cascatinha, a fininha mesmo, que sempre que estava por ali, ela subiu e disse: bom, se eu tivesse as penas e as asas que vocês têm, quem sabe eu não iria. Mas de repente, enquanto todos ficavam em silêncio, bem naquele momento, determinado, cantou um pássaro estranho e disse assim: eu vou. O Vem-Vem, que estava ali naquele exato momento, deu uma gargalhada tão grande que quase cai do galho. Vem. Mas olha aqui, pássaro, você se enxerga não? Por acaso você já se olhou lá no rio? Você já se viu que pássaro você é? Mas o pássaro não ficou encabulado não. E naquele exato momento também, a dona abelha zunindo foi logo dizendo: mas olha, nem sabe cantar e já quer aparecer, mas é cada uma. Foi aí que o pássaro olhou bem nos olhos do Vem-Vem e cantou para ele assim: eu vou salvar a pedra do suspiro. Desafinado, como sempre, ele cantou novamente, dessa vez bem forte: eu vou salvar a pedra do suspiro. O silêncio se fez e a dona abelha, zunindo,
falou bem no ouvido da Patativa. Mas olha mesmo, nem força tem para cantar e já quer bancar o herói. É cada coisa que se vê por aqui. E foi aí que se fez um silêncio, como quem só se ouve em mata fechada. Nenhum pio sequer. E de repente, o canário da terra decidiu. E então, meus amigos, quem vai semear a pedra do suspiro é o pássaro, sim. Então, meu amigo, amanhã cedinho você vai semear. E cada dia você irá levar uma semente diferente. O pássaro bateu as asas e, muito feliz, agradeceu e voou para dormir e logo no outro dia voar para a pedra do suspiro. Mal o sol raiou, ele voou até onde estavam todas as sementes prontas para serem semeadas. Ele pegou dessa vez as sementes roxas e, sentindo-se como se tivesse a força do gavião, pegou as sementes, trouxe até debaixo das asas e voou. Voou como se fosse conquistar a lua. Quando chegou ao destino, lá na Pedra do Suspiro, sabe? Ele tomou um susto enorme. Nossa! Que lugar feio! Realmente está muito feio. Tão feio que parece um nada. Mas como prometido, ele bateu suas asas, pegou as sementes roxas e semeou sobre a pedra do suspiro e cantou. Eu sou o pássaro semeador, vou semeando como a gente combinou. Vou espalhar sobre a pedra do suspiro e vou regá-las com carinho e com amor. E quando terminou de semear, ele voltou para Canelas. Quando chegou, já era noite e todos os outros colegas já estavam dormindo. Ele aproveitou, adormeceu, sonhando em acordar bem cedo e voltar. E dessa vez, mal o sol surgiu no horizonte, ele acordou, pegou dessa vez as sementes amarelas e feliz, pegou as sementes amarelas e saiu bem cedinho, antes mesmo que fossem vistos pelos outros colegas. Pegou as sementes e cantou para semear sobre a terra da Pedra do Suspiro, deitando as sementes sobre a terra, cantou. Eu sou o pássaro semeador, vou semeando como a gente combinou. Vou espalhar sobre as pedras do suspiro e vou regá-las com carinho e com amor. Ainda era cedo quando o pássaro terminou e ele voltou voando lentamente. E como no dia anterior, ele chegou, mas todos os outros colegas já estavam dormindo. Nesse momento, ele aproveitou, adormeceu. E sonhando com um novo dia que ia surgir, ele acordou, se espreguiçou e dessa vez ele pegou as sementes verdes, voou até a Pedra do Suspiro e pediu para que as sementes verdes verdejassem a terra. E cantou. Eu sou o pássaro semeador, vou semeando como a gente combinou. Vou espalhar sobre a pedra do suspiro e vou regá-las com carinho e muito amor. E então, depois que regou, ele bateu as asas e voltou feliz para a Canela. Chegando lá,
Novamente, como nas noites anteriores, ele encontrou todos os outros pássaros adormecidos. Ele aproveitou, deitou e sonhou. Sonhou com aquele lugar e que novamente ele voltava para semear. Dessa vez, ele pegou as sementes negras, as sementes negras como a noite, e cuidadosamente ele semeou e cantou para elas uma cantiga de niná. Murunducucu, de trás do murundu, murucututu, de trás do murundu. Lá vem assim a velha, lá das bandas do angu. Lá vem assim a velha, lá das bandas do angu. Murucututu, de cima do telhado. Murucututu, de cima do telhado. Deixa essa menina dormir um sono sossegado. Para sua surpresa, ele viu a beleza que estava para brotar naquele lugar. Mesmo cansado, dessa vez ele tentou diminuir o ritmo do trabalho e levou para ser semeado cores diferentes. Ele levou as cores vermelhas e brancas para semear. E enquanto semeava, ele viu surgindo uma nova cor. E ele ficou tão feliz e pensou na grandiosidade e os mistérios que a vida tem. As últimas sementes para serem semeadas foram as sementes azuis. E ele semeou e cantou. Eu sou o pássaro semeador, vou semeando como a gente combinou. Vou espalhá-las sobre a pedra do suspiro e vou regá-las com carinho e muito amor. Chovia fininho e o pássaro sentiu que poderia as sementes escorregarem. Foi quando ele pegou mais, colocou-a bem debaixo da sua asa esquerda, bem junto ao coração, para que elas não caíssem. Foi aí que ele pensou e viu como tão grandioso era aquele dia. Mesmo cansado, o pássaro sentiu-se feliz e o silêncio contou para ele como os passarinhos, as borboletas e as formigas compreendem. Mas de repente, uma chuva grossa começou a cair. Chovia muito e o pássaro, sentindo-se encharcado de tanta água, ele resolveu passar a noite naquele lugar e escolheu um tronco de uma árvore. E já à noite ele deitou e pensou quão bonita poderia ser aquela árvore chamada Ipê, e adormeceu. Já era dia quando o pássaro acordou, e quando chegou em Canelas, ele sentiu que os outros colegas olhavam para ele com uma certa estranheza. Ele se olhou, percebeu que acontecia alguma coisa estranha. Foi aí que o Papa Capim se aproximou dele e perguntou: quem é você, forasteiro? De onde é que você vem? O pássaro até pensou que o Papa estava brincando com ele e disse: Papa, sou eu, o pássaro. Eu acabei de chegar da Pedra do Suspiro e fiz o que nós combinamos. Semeei todas as sementes que eu tinha prometido. Mas o que está acontecendo? Caras e bicos se formaram. Tanto de surpresa
como de desconfiança. E cada vez mais os outros bichos iam se afastando dele. Ele se olhava, botava a mão na cabeça, no coração, batia as asas e perguntava: meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu cresci? Será que eu estou tão gordo assim, diferente? Cada vez mais, todos os animais se afastavam dele. E aí ele teve uma ideia. Voou até a margem do rio e viu seu reflexo na água. Realmente, ele estava muito estranho. Parecia até uma miniatura de papagaio de tão colorido que estava. Ele olhou novamente e não se conformou e disse: já sei o que fazer. Foi então que ele mergulhou nas águas do rio Palmas e mergulhava, levantava e cada vez mais as cores se misturavam. E ele mergulhou dezenas de vezes, mas não conseguia se livrar. Foi então que ele resolveu arrancar algumas penas do corpo dele e cada vez que ele arrancava, chamava os outros colegas para arrancar, mas as penas e as cores nasciam na mesma tonalidade das outras que iam sendo arrancadas. Passaram-se os dias e foram se acostumando com as cores daquele pássaro. Os animais que chegavam naquela mata escutavam as histórias que o pássaro de 7 cores contava para eles, como foi semear as sementes e as canções na Pedra do Suspiro. Os outros, que não acreditavam, iam até lá e via desenhado nos troncos, nas folhas, nos frutos e nas flores a história do pássaro. E eles também ouviam uma canção que nenhum passarinho sabia explicar e cantar. E foi assim que eles acreditaram na história do pássaro de 7 cores. E viram que realmente ele era um herói de 7 cores. Mas as coisas não eram tão fáceis para quem era diferente naquele lugar. Muitas vezes ele sentia que muitos problemas tinham chegado até ele. É que muitos não queriam a sua companhia e ele se sentia um pássaro solitário. E às vezes um pássaro silenciado. Mas não demorou muito não. É que naquela tarde ensolarada apareceu, bem no galho de uma carambola, o seu par perfeito. E foi amor à primeira vista. Eles se aproximaram, namoraram e tiveram muitos filhotes. E os filhotes, todos eles, nasceram tão coloridos assim, feito papai pássaro. E foi a partir daquele dia e para sempre, e é assim, o pintor verdadeiro. Todos os meninos bateram palmas para a história e acharam muito interessante. E nesse momento, o seu Roberto mostrou para eles essa fotografia e disse: talvez eles tiveram aqui. Todos já estavam se organizando para ir tomar sorvete lá na sorveteria da praça. Estavam todos inquietos, menos um menino, o Tiago. O Tiago se aproximou do seu Roberto e logo pediu a ele o livro da história que ele tinha acabado de contar. E foi correndo para casa. Chegou em casa, foi direto para o quintal, pegou um banco, chegou até perto da gaiola, abriu a porta da gaiola e, dando uma ordem, como quem dá para a felicidade, disse para o pássaro: vai, pássaro, voa! E o pássaro, olhando para aquela imensidão azul, deu um estralo e olhou para o menino como que se tivesse agradecendo. E voou para bem longe. Tiago ficou tão satisfeito e resolveu descansar. Já era tardezinha quando seu pai retornou para casa. E indo direto para o quintal, ele viu a gaiola vazia. Chegou para sua mulher
perguntou, mas ela não deu informação. Mesmo assim, zangado, cansado, ele puxou uma cadeira, sentou e observava a gaiola vazia, com a esperança que o seu filho viesse se acusar. Passou um tempo, mas o que aconteceu foi o seguinte: Tiago se aproximou do seu pai, puxou também um banco e sentou-se ao lado dele. E mostrando o livro, pediu: pai, lê para mim. O pai pegou o livro como que se pegasse uma pedra, folheou, olhou, e pousou exatamente bem na página que tinha a foto dos 2 pássaros. E pausadamente, como quem sente aquele nó na garganta quando a gente sente vontade de chorar, mas não quer, ou também quando a gente quer passar em ar, nesse momento o pai contou a história para Tiago. E foi assim que Tiago coloriu os olhos do seu pai e novamente, como quem se ouve uma música, ele ouviu a história do herói de 7 cores. Passarinho voou, 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 voou. Passarinho voou e no meu coração pousou. E aqui fez o seu ninho para poder cantar. E essa história bonita foi meu passarinho que mandou contar. E se ele mandou, eu obedeço. E foi assim que essa história chegou ao fim. E quem me emprestou essa história para que eu contasse para vocês foi a escritora Franci Palhano. Ela trabalha lá no PRH escrevendo todas as histórias assim, sobre o meio ambiente, sobre bichos, sobre pássaros. E ela escreve cada história que vocês vão amar escutar. Mas ela também me disse que esse pássaro, o pintor verdadeiro, ou pássaro de 7 cores, ele é também conhecido cientificamente com o nome Tangará fastuosa, que significa em tupi, aquele que dança com movimentos graciosos. E é assim que este pássaro, quando canta, se movimenta. E ela me disse também que esse pássaro, ele habita sempre a região nordeste. E que ele vive na Mata Atlântica, bem próximo ao litoral também. Se vocês gostaram, é só ligar, porque eu venho aqui de novo para contar. Tchau, até a próxima!